O que você pensa na hora de escolher uma roupa? No seu gosto pessoal ou no que os outros vão pensar? E na hora de se vestir para o trabalho, é mais difícil? Será que os homens são julgados tanto quanto as mulheres? Nesse mês da mulher, conversamos sobre desigualdade de gênero na moda. Qual a sua opinião? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Eu acho que não é qualquer lugar que qualquer roupa entra. Tem lugares que a gente tem que se policiar. Eu tenho que estar vestida conforme a empresa pede. Se eu me visto bem, decentemente, eu passo uma mensagem boa para o meu cliente. Conta muito para ela reafirmar sua postura profissional, sua postura ética, né? E a sua conduta no ambiente que ela vive, né? Hoje eu tô vestindo uma roupa que mostra quem eu sou. Se veste que você se sentir melhor, eu não vou te julgar, não vou te criticar, porque eu acho que você tem que se sentir bem. E é isso, esse é o segredo. Recebemos a advogada Maíra Cota, especializada em gênero, e a jornalista especializada em moda e curadora Lilian Patti. Lilian, Maíra, obrigada por estarem aqui. Obrigada. Hoje é um prazer recebê-las. Nós vimos aí no início do programa as pessoas trazendo aí já várias questões, não é? Nosso assunto hoje, o foco, a desigualdade de gênero na moda. A moda reforça essa desigualdade entre homens e mulheres? Pode reforçar ou não. A moda pode ser libertadora também. Acho que depende muito primeiro da sua autoconfiança, da sua segurança com a sua imagem. E a imagem da gente é uma construção, na verdade, né? Que vai a sua personalidade, a adequação ao que você faz. Porque alguém falou ali, depende da situação, tal. Claro, você não vai numa festa com jogging, mas você vai com uma roupa de festa. Ou, ao mesmo tempo, você não vai correr com um terno, né? Então, essa adequação é importante, mas as adequações em relação à mulher que eu já acho que são mais delicadas, né? Acho que a gente vai falar disso Sem ainda. dúvida, a cobrança, né, é maior. Maíra. Exatamente. As roupas, elas são reflexos das estruturas problemáticas, as estruturas que a gente tenta lidar no dia a dia, mas elas também podem ser objetos de transformação, né? A roupa, ela está em diálogo constante com a sociedade em que a gente vive. E na hora de escolher a roupa para ir para o trabalho, né? As pessoas comentaram ali, essa questão da adequação que você estava colocando, Lili, é mais difícil? O que passa na cabeça da mulher nesse momento? Ela consegue ser ela? Então, depende, né? Porque a gente também tem que pensar que tem profissões que têm um código muito rígido, né? Como ainda as advogadas, a própria medicina, mas é rígido, mas é o que funciona para aquilo, né? Quer dizer, para o direito eu acho que é um pouco ainda ultrapassado algumas normas para as advogadas, mas no geral a gente tem que pensar na funcionalidade. Você está vestido adequadamente para aquilo? Agora, as outras questões, se a saia é curta, se é comprida, se o decote está maior ou está menor, daí a gente já vai entrar numa questão de gosto, né? Então, acho que a pessoa tem que pensar muito no que faz bem para ela, como ela se sente confortável e também sempre respeitando o outro, claro, né? Maíra, aqui no seu livro, não é? Mulher, roupa, trabalho, como se veste a desigualdade de gênero, você escreveu o seguinte: arriscamos dizer que a maioria de nós nem sequer se pergunta como gostaria de se vestir para o trabalho, pois estamos ocupadas demais buscando uma roupa que nos ajude a pertencer. Quer dizer, então, essa preocupação de como é que você vista, não é? Exatamente. Vem na frente do gosto pessoal. Exatamente. Esse mundo do trabalho formalmente considerado como trabalho, porque tem uma série de atividades que são trabalho que a gente não chama de trabalho, mas o mundo do trabalho socialmente prestigiado, bem remunerado, reconhecido, ele é um mundo que foi historicamente construído para ser ocupado exclusivamente por homens brancos. Nós, mulheres, ocupamos esse mundo do trabalho na nossa tenacidade, na nossa insistência em estar naquele lugar. E a roupa, o nosso sentimento permanente de inadequação, insatisfação com a roupa do trabalho, essa dúvida que a gente sente na frente do espelho na hora de se vestir para sair para trabalhar, ela é um reflexo desse nosso não pertencimento histórico, estrutural àquele mundo. Ela vai refletir isso. Por isso que quando a gente se veste, a gente o faz nessa tentativa, nesse esforço de pertencimento. Como eu trabalho com moda, eu tenho uma visão muito mais solta, eu acho, mais fluida mesmo, né? Porque eu acho que ela, como advogada, deve sofrer coisas que eu nunca sofri, porque eu vivo num mundo onde a criatividade é estimulada, a individualidade é estimulada. Então, é muito diferente, mas eu entendo que
esse pertencimento, o ser humano quer pertencer, não importa se é esse grupo ou esse grupo, mas na verdade as pessoas precisam sempre pertencer, elas não querem ser as que não pertencem, né? Elas querem se identificar com aquele grupo, isso faz parte da história da humanidade mesmo, né? Então... Eu acho que o problema é quando esse pertencimento passa por uma mimetização dos padrões da masculinidade branca, que é o que acontece no mundo do trabalho de maneira geral, não só na advocacia, enfim, no jornalismo, em diversas profissões, as mulheres, para se sentirem competentes, para se sentirem que devem estar ali, elas acabam copiando os padrões dos homens. Você pode trazer um exemplo para a gente nesse sentido, porque a Lilian colocou, né, que está no mundo da moda, então ela enxerga uma outra coisa, tem essa questão mais da liberdade. Ela até falou assim, acho que no direito é um pouco diferente. De fato, você como advogada, nos tribunais, você já passou por isso? De ter que, de repente, né, não sei se é bem isso, mas a questão do próprio terninho, que é um código masculino, usar esse tipo de roupa para se sentir ali, né, mais por dentro, esse código masculino, é isso? É isso. Até hoje as mulheres advogadas não conseguem entrar no STF se não estiverem de terno, de blazer, né? E até hoje a gente vê consultoras... Mas e os homens? Os homens também, mas as roupas, mas o terno, ele reflete esse pertencimento, essa naturalidade com que os homens ocupam aquele espaço, né? Até hoje a gente vê, por exemplo, consultoras de moda sugerindo a mulheres que querem parecer competentes, que querem parecer mais profissionais no mundo do trabalho, a dica sempre é, bota um blazer. E eu acho que o importante não é sobre o blazer, a gente pode gostar de usar blazer, mas é importante a gente desnaturalizar essa equiparação entre poder, competência, pertencimento ao mundo do trabalho com um código que é associado à masculinidade. Mas sabe o que eu acho? Que o terno é uma roupa que empodera mesmo. Tanto que quando nos anos 80 surge o power dressing, quando realmente as mulheres assumem uma posição de liderança no trabalho, então a primeira coisa que elas fazem é incorporar essa convenção masculina do terno e com ombros muito fortes, né? Que até são ombros que estão de volta agora, né? Grandes ombros, as ombreiras. Então você cria uma estrutura que comunica realmente um poder, um empoderamento. Eu, sinceramente, eu não tenho nenhum problema com isso. É engraçado. Eu acho que a alfaiataria, de fato, te cria uma postura, ao contrário do moletom. O moletom você vai ficar mais assim. A alfaiataria você vai ficar mais... imponente, mais... Imponente, exatamente. E acho que é uma atitude boa para o trabalho, especialmente para as mulheres, né? Você ter esse empoderamento. E a roupa te dá isso. Acho que essa é a graça da roupa, né? Você usá-la a seu favor, né? Você é que veste a roupa e não a roupa que veste você. Ela passa uma mensagem sempre, né? Bom, vamos ilustrar um pouquinho nossa conversa, né? Para voltar um pouquinho aí nessa história. Nós vamos falar aqui da divisão do feminismo, né? Que ele é dividido em 3 gerações. A primeira geração está relacionada com as sufragistas do século XIX. E entre as suas demandas, elas propõem o fim de espartilhos e crinolinas. E uma cena clássica disso é o filme E o Vento Levou, que nós estamos vendo aí, né? Aquela luta para vestir o espartilho. Agora, fora ele, aquelas armações enormes que limitavam o movimento, eram muitas vezes perigosas, as mulheres acabavam aí esbarrando em lareiras, velas podiam até se queimar. Olha, só para a gente ter uma ideia, em 1858, o jornal The New York Times publicou uma matéria mostrando que essas peças causavam uma média de 3 mortes por semana, né? Só o perigo, né? Quer dizer, então era a vaidade acima de tudo? Será que ela tinha escolha para fugir desse sacrifício, Maíra? Olha, nós mulheres, da forma como nós fomos construídas socialmente, a gente sempre é um corpo. E acho que por isso que a roupa nos afeta tanto, porque a roupa veste um corpo, né? Enquanto os homens brancos foram construídos socialmente como signo da razão, julgados muito pelas suas características não corpóreas, o nosso valor social, a nossa construção histórica sempre foi muito conectada ao nosso corpo. Eu sempre dou esse exemplo que eu acho muito significativo. O metrô de Nova York tem uma campanha que é sobre os homens não sentarem com as pernas abertas para não ocupar muito espaço. Eu fico pensando, olha esse privilégio, você é tão abstraído do seu próprio corpo que você precisa ser lembrado que quando você senta, você não pode abrir as pernas, senão outras pessoas não conseguem se sentar ali. Nós mulheres, quando a gente entra num transporte público, a primeira coisa que a gente faz é
se proteger, ficar contra a parede, para o corpo não ficar exposto para alguém vir junto, né, para alguém fazer alguma coisa com você. A gente está todo momento muito consciente do nosso próprio corpo. E a roupa é um reflexo disso, porque ela vai vestir esse corpo que circula socialmente, que é julgado, que é percebido muito mais do que o corpo masculino. Mas é muito interessante que ao longo da história, na verdade, as convenções foram mudando, né? Então a gente tem que lembrar que, sei lá, desde a antiguidade até praticamente final da Idade Média, as roupas eram muito parecidas, eram basicamente túnicas. O homem e a mulher se vestiam de maneiras muito semelhantes. Depois é que começou a diversificar. Então, primeiro veio o homem é que era o mais enfeitado que a mulher, ele que tinha esse poder, de novo, né? De demonstrar seu poder com roupas mais elaboradas, mais bordadas, mais ricas. Depois a mulher começou... Perucas, anéis e tudo mais, acessórios, maquiagem. Os dois usavam sapatos com salto. Não havia essa questão que salto é uma coisa feminina e não masculina. Então, com o tempo é que isso foi separando. Eu sempre lembro uma coisa que um grande perfumista francês, que é o Jean-Claude Ellena, um dos maiores, acho, do mundo, me disse uma vez, eu perguntei, qual a diferença de um perfume masculino e um feminino? E ele me disse, nenhuma, é puro marketing. A gente não pode falar que um amadeirado, ou um cítrico, ou um floral é homem ou mulher, não existe isso. Então, um pouco, acho que o que a gente tem que olhar é que, por que uma calça tem que ser masculina e não feminina? Por que um vestido ou uma túnica tem que ser feminino e não masculino? Que é uma questão que hoje se discute muito, né? É verdade. O gosto, então, deveria ser mais respeitado, de repente. Igual na questão do perfume, não é? Então, eu gosto desse, mas porque ele é masculino eu não posso usar, não é? Não é? E por falar em calça, então, as mulheres também buscaram o direito de usar calça. Nós vamos ver também algumas imagens. Olha aí, essa primeira é de uma sufragista que foi presa justamente usando calça. A próxima é da primeira brasileira, também usando calça, em 1911, e ela chegou a ser agredida. Então, como é que foi essa demanda aí? Bom, o uso da calça é essa demanda histórica das mulheres, né? Como sempre, a roupa aí na centralidade da construção dos direitos das mulheres, né? A Aline comentou a questão da túnica. Hegel ele tem essa reflexão sobre as túnicas e as roupas na modernidade que eu acho super interessante, porque a túnica, ela é um pedaço de pano que ela vai tomar o formato do corpo que ela veste. Na modernidade, ao contrário, aquele vestido da rainha, a roupa do rei, é aquela roupa que fica em pé sozinha. Não importa quem vai preencher aquela roupa, ela vai ter sempre o mesmo formato. E Hegel faz esse paralelo da antiguidade com a modernidade na construção da nossa subjetividade. Porque na antiguidade a subjetividade era muito mais relacional, ou seja, a roupa sempre vai ser transformada de acordo com a pessoa que a veste, a gente tinha mais espaço para nos construir como sujeitos. Na modernidade a roupa vem pronta. Eu acho isso muito interessante quando a gente pensa nesses espaços de construção da nossa subjetividade, né, que a roupa proporciona. A calça passa por isso, passa por esse símbolo que representa a nossa ida para o espaço público como sujeitos políticos. E a Chanel teve um papel muito importante, porque ela realmente, a Chanel leva muito para os namorados dela, né? E ela, digamos, ela roubava as ideias, digamos, dos namorados. Mas ela foi muito importante para essa quebra de códigos entre feminino e masculino. Por exemplo, o tweed era um tecido usado só para a alfaiataria masculina e a roupa masculina. Quando ela namorou o Duque de Westminster, ela fica encantada com isso e ela traz o tweed, que virou inclusive marca registrada dela até hoje, né? Então, um século depois, a Chanel ainda faz tweed, que virou o DNA dela. Então, ela foi quebrando várias convenções e por isso ela é tão importante para a moda. Então, né? Essa questão de quebrar convenções, de estar sempre lutando, indo buscar atrás, para buscar o seu espaço, ainda hoje isso acontece? A mulher tem que estar sempre ali, se reafirmando, Lilian, como que é? E você assistindo a tudo isso, tem algo que te incomoda nesse sentido? Primeiro, eu sou muito a favor da pessoa se sentir bem. Então, me incomoda muito quando as pessoas me falam assim, mas eu posso isso, eu posso aquilo. As pessoas me perguntam muito, Lilian, eu estou bem, eu posso fazer isso? Eu falo, se está adequado para a situação que você vai viver, você pode tudo, entendeu? A gente tem que ser um pouco mais livre, um pouco mais criativo, porque uma das virtudes, digamos, da moda é você poder
se fantasiar do que você quiser, né? Então, usa isso a seu favor. Se você quer comunicar o poder, se você quer comunicar a sensualidade ou romantismo, usa a moda, usa a roupa a seu favor, né? Eu sempre falo, você tem que vestir a roupa não deve vestir você, ao contrário desse período onde a roupa realmente vinha, né? Só para emoldurar um corpo. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa rápida e a gente volta já. Voltamos a conversar sobre a desigualdade de gênero na moda com a advogada Maíra Cota, especializada em gênero, e a jornalista especializada em moda e curadora Lilian Patti. Voltando aí a falar da história, não é? E o gênero, não precisamos falar do biquíni quando falamos das mulheres, não é? E você, com o seu livro aqui, o Biquíni Made in Brasil, Lilian, que você estudou com primor esse assunto, não é? Que tem tantas coisas interessantes aqui. E o lançamento do biquíni, que foi em 1946, aconteceu 4 dias depois do teste atômico no atol de Bikini, no Oceano Pacífico. E o nome escolhido fazia a seguinte relação: tão explosivo quanto uma bomba. O que ele traz para o comportamento da mulher, Lilian? O que foi tão explosivo aí para comparar com a bomba? Olha, foi tão explosivo que não pegou. Porque ele, na verdade, o que distingue o biquíni de duas peças ele está abaixo do umbigo. E o umbigo era uma parte muito associada ao sagrado, à maternidade. E o próprio Louis Réard, que é quem batizou o biquíni, ele não conseguia nenhuma modelo para desfilar, porque as mulheres não estavam preparadas para essa liberdade, digamos, para essa libertação. E tanto que o biquíni é de 46, mas ele só vai pegar mesmo em meados dos anos 50. Ele demora muito para pegar. A mulher não queria, a mulher que estava Elas ficaram horrorizadas também com isso? O que foi? Um pouco, porque no pós-guerra, na verdade, as mulheres queriam voltar à feminilidade. E o biquíni era um pouco ousado demais. Então, você vê, nem todo lançamento de moda é também absorvido com rapidez. E o biquíni foi tão revolucionário que daí, em compensação, ele vira um símbolo, né, nos anos 60, dessa mulher mais solta, mais livre, mais empoderada, com o seu corpo e com a sua vida, né? A Leila Diniz é um grande exemplo, né? Quando a Leila Diniz aparece na praia, grávida, que daí foi outro escândalo, porque primeiro, biquíni já era um escândalo, grávida de biquíni, a Leila Diniz foi muito, muito vanguarda. E lembrando que o biquíni chegou a ser proibido, né, nos anos 60, pelo Jânio Quadros, quer dizer, existia ainda esse olhar aí, né, mas aí chegou no momento, aí anos depois veio essa proibição, não é? É uma loucura, né? E você vê, e o brasileiro, a brasileira que usa biquínis tão pequenininhos, outra convenção, outra questão cultural, jamais usa topless, né? A gente tem uma cultura onde o topless é um tabu enorme. Outro dia teve uma moça que foi presa, inclusive, né? Mas, assim, vira e mexe, tem um caso de alguém, de uma mulher que vai presa porque estava de topless. E se você vai para as praias da Itália, da França, enfim, na Europa em geral, o topless é absolutamente... Ninguém olha, né? É comum. Muitas quebras, não é? E aí, no primeiro bloco, nós falamos aí da primeira geração do feminismo, depois vem a segunda. Mais uma vez, a luta também relacionada às roupas, e a imagem que marcou foi a dos sutiãs sendo queimados, não é, Lilian? O que vale a pena chamar a atenção? O sutiã ocupou o espaço um pouco do corselet nos anos 60, a peça opressora do vestuário, e por isso que ele foi tão importante no movimento feminista dos anos 60. Que nunca foi queimado, né? Ficou só essa imagem aí. O policiamento dos nossos corpos, né? Representa isso, e essa queima simbólica é justamente a tentativa de nos libertar de tudo que policia os nossos corpos. E a terceira geração, que nós vivemos hoje, que a busca por mais liberdade é por uma busca de uma roupa sem gênero, chamada assim, não é? O que isso significa, uma roupa sem gênero? Olha, é engraçado, né? Até na nossa língua também tem modismos. Porque a roupa sem gênero já foi chamada de unissex, já foi chamada de andrógina, e agora ela é agênero ou sem gênero. Então, é a ideia de que as pessoas podem usar, homens e mulheres podem usar as mesmas peças, voltamos ao começo do programa, né? A roupa não tem gênero, e não tem mesmo, é tudo convenção. Essa ideia é a melhor ideia?
Eu acho que sim, porque mesmo culturalmente você vê túnicas, né, que são vestidos, são usados até hoje por povos orientais e outros povos. E você não fala assim, ele está de vestido, isso não pode. Claro que tem, assim, as mulheres têm muito ainda a conquistar e muito a ser respeitada, mas tem esse lado dos homens que acho que está começando a aparecer também. E sobre esse atual momento, o conforto, né, como uma tendência, nós ouvimos a opinião da Carla Lemos, autora do livro Use a Moda a Seu Favor. Quando a gente começa a entender, sabe, que o nosso conforto é a prioridade, isso muda tudo. É por isso que nos últimos anos a gente teve esse crescimento enorme do uso de tênis, né? Tipo, a gente tá usando cada vez mais tênis em todo tipo de ocasião, porque isso é muito mais confortável, muito mais adequado para a vida que a gente leva hoje. Então, as roupas têm um fator aí super importante na nossa qualidade de vida, né? Nesse sentido, também o combate à desigualdade passa, sem dúvida, pela roupa, pelo vestir, Maíra. O homem precisa ser dinâmico, precisa poder andar pela cidade, circular. As mulheres, né, as mulheres burguesas, brancas, eram os enfeites, parte do patrimônio desse homem. Elas não precisavam circular pela cidade. Até hoje, né, o uso de saia, salto alto, bolsa, tudo isso são códigos ligados ao feminino que atrapalham muito a nossa movimentação, que atrapalham muito a nossa ocupação do espaço público, né? Então, pensar que a roupa também ela é uma forma de facilitar ou dificultar a forma como a gente está no ambiente público é fundamental. Que gancho bom para eu trazer aqui uma curiosidade, né, sobre essa questão de limitar, né, os nossos movimentos. É uma curiosidade que eu confesso que eu fiquei surpresa. Só em 2016, o uniforme das comissárias de bordo da British Airways incluiu calça além da saia. 2016, outro dia, não é? E em 2021, a companhia aérea ucraniana deu um fim aos saltos finos e saias lápis. No lugar, tênis e calça. Foi ontem, né? E às vezes a gente ouve, não é possível, uma roupa tão desconfortável só pode ter sido criada por homem. Né? E aí as companhias disseram o seguinte, por que essa mudança é de atitude? Porque nós perguntamos para elas, para quem usa. É simples assim, não é, Lilian? Pergunta para quem usa o que funciona mais, não é? Não, imagina, é um trabalho que a pessoa passa 10 horas de pé, 12, 15, né? Você tem que dar um conforto para ela. E ela que vai saber. É tão óbvio, né? Às vezes a gente fala assim, como ninguém pensou nisso antes? Vamos trazer mais uma participação aqui, ouvindo homens e mulheres, o que eles têm a dizer sobre a cobrança em relação às roupas. A mulher, ela fica meio com receio sobre o que ela vai fazer ou o que vai deixar de fazer. Homem não é cobrado, de forma alguma. Cobram que as mulheres estejam mais alinhadas com um determinado padrão que a sociedade exige. Se elas estão de cropped, short curto, algo do tipo. Eles já criam um perfil daquela mulher, já começa a julgar ela de forma errada. Até por conta de assédio, eu tenho muito medo em faculdade, essas coisas. Porque às vezes não é o que nós pensamos, mas às vezes é o que a outra pessoa pensa. A gente já vive numa sociedade bem machista, né? Legal ele assumir isso, né? Vivemos numa sociedade legais que vocês entrevistaram, não? Oi? Que pessoas legais que não vocês entrevistaram. Não é? Honestas, né? Exato. E muito conscientes, né? Muito conscientes, exatamente. E o último dizendo, sim, vivemos numa sociedade machista e a questão do julgamento tem essa percepção, não é? Exato. Aproveitar então para falar dessa questão. Só uma coisa, tanto que hoje o bottom cropped virou símbolo de poder da mulher. Muito legal isso. Que inclusive outro dia também teve isso, as meninas usando em uma escola estadual e aí elas também foram alertadas que aquilo não podia, né? A escola dizendo assim, não, isso aqui não é adequado. Pior foi que a escola disse para as alunas que não poderia ser responsabilizada por queixas de possíveis casos de assédio cometidos por alunos homens por conta da forma como elas estavam vestidas. Não. Então, quer dizer, culpando a mulher de um crime, né? Quantas vezes passamos por isso? Só vou trazer uma coisa interessante aqui, que é uma pesquisa Datafolha, dizendo que para 30% dos homens, a mulher que usa roupa provocativa não pode reclamar se for estuprada. Então, a culpa é da vítima e não do criminoso, né? Era isso que eu ia falar, exatamente dessa pesquisa, porque tem uma outra pesquisa do Think Olga que mostra que mais de 90% das mulheres já trocaram de roupa alguma vez antes de sair de casa com medo de serem assediadas. E a gente faz isso não é porque a gente é paranoica, é porque a gente vive numa sociedade que culpa a gente pela violência que a gente sofre, que não entende que assédio não é sobre desejo. Não, o assédio ele acontece por uma relação de poder, porque aquele homem, ele tem o poder de fazer isso e de praticar essa violência contra a mulher. Não tem nada a ver com a roupa que a gente usa, mas a sociedade segue culpando a gente pela violência que a gente sofre. Como é que a mulher, então, pode se sentir livre para usar aquilo que ela quiser, para se sentir confortável com uma sociedade que tem uma mentalidade como essa?
Difícil, né? Realmente tem situações muito delicadas. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente está fazendo aqui, mostrando para a sociedade que não é assim, que são direitos, né? E que o homem não tem esse direito e a mulher, por outro lado, tem o direito dela de estar se expressando da maneira que ela quiser, sempre em respeito ao outro. Como falaram aí, geralmente as mulheres são mais cobradas do que os homens na sua aparência, né? Mas, no entanto, a hora que ela escolhe uma coisa que pode ser para o olho do outro mais ousada, daí ela é recriminada. Exatamente, para o olho do outro, né? Isso. E a gente precisa se organizar, né? Sim. A gente precisa falar sobre isso, se organizar, fazer isso juntas. Nenhuma mulher sozinha, é muito injusto cobrar de uma mulher que, enfim, enfrente a sociedade sozinha. A gente só faz isso juntas, a gente só vai transformar a nossa realidade se a gente começa a fazer essas conversas e se organiza para ocupar a cidade com a roupa que a gente quer, poder se sentir segura em qualquer ambiente. É uma luta política mesmo, coletiva. Nossa conversa iria longe aqui, estamos chegando ao final. Naíra, Lilian, obrigada pela conversa de hoje. Muito bom. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada a você. A Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Ótima noite para você.